4, versículo 32. Atos, capítulo 4, versículo 32. Vamos ficar de pé um pouquinho, por favor? Atos, capítulo 4. Obrigado, querido. Versículo 32. Diz assim a palavra de Deus: E era um o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns, e os apóstolos davam com grande poder e testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos, e repartindo-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, cogominato ou apelidado pelos apóstolos de Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retiveste parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti, e vendida, não estava em teu poder. Por que formaste esse desígnio no teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os jovens, cobriram o morto e transportaram-o para fora e o sepultaram. Passando um espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: dize-me, vendeste, portanto, aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós concertastes, ou combinastes, para tentar o Espírito do Senhor? E eis aí a porta, os pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os jovens, acharam-na morta e sepultaram junto do seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos que ouviram estas coisas. Amém. Tomai assentos, queridos e amados irmãos. Eu quero pedir aos irmãos, por gentileza, para manter a sua Bíblia aberta aí em Atos, tá certo? Meus irmãos, antes dessa introdução propriamente dita, eu quero rapidamente aqui dar uma passadinha. Nós estamos estudando, irmão Elias, estamos estudando, irmã Kátia, esse livro capítulo por capítulo, coisas que lá no seminário a gente, Daniele, não tem esse tempo, né, Kátia? A gente dá aquela passada assim, e aqui nós estamos capítulo por capítulo, versículo por versículo. Nós demos uma passada no capítulo 1. No capítulo 1 aqui, o escrito, ele é feito para, é um tratado, né? É um tratado que Lucas, ele escreve. Lucas, esse escritor, é o único escritor do Novo Testamento que não é judeu. Lucas, ele não é de descendência judia, então ele é de descendência gentia, e ele escreve um livro em 2 volumes. O volume 1 é chamado Evangelho de Lucas, o volume 2 é Atos. Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas.
por Lucas. Aqui no capítulo 1 ele começa: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, está falando do Evangelho, né? De tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. A palavra tratado significa uma pesquisa minuciosa. Ele entrevistou as pessoas que oralmente viram tudo que aconteceu. Lucas, ele não era um apóstolo de Jesus Cristo, ele não era alguém que acompanhou tudo, não, ele se converteu depois, mas ele conheceu os discípulos, andou com os discípulos, inclusive ele era o médico, Lucas, ele era o médico particular de Paulo, o apóstolo Paulo. Então no capítulo 1 aqui, nós vemos ele falando do que Jesus havia prometido, depois que ele ressuscitou. Capítulo 1 está no contexto de quando Jesus aparece ressuscitado, aparece aos 11, depois aparece aos 10, depois aparece aos 11, que Tomé estava presente, e depois é visto por mais de 500 irmãos, vivo, ressuscitado. Isso no capítulo 1. No capítulo 2, temos o episódio do Pentecoste, quando o Espírito Santo veio sobre eles, e eles falaram em outras línguas. Eu até disse aos irmãos que eu não vejo, eu não acho bacana, embora eu respeito e sei que muitos dos nossos pais, eles aprenderam a falar língua estranha, e eu falei para os irmãos que eu não gosto dessa expressão, língua estranha, porque língua estranha, o nome estranho dá uma ideia que não é confiável. Nossa, fulano é estranho, né? Essa palavra estranho, ela não está nos originais. Já expliquei aqui aos irmãos. Alguém fala: pastor, mas na minha Bíblia tem a palavra língua estranha. Quando você olha bem para a palavra estranha, ela está assim meio deitadinha, ela está em itálico. Quando uma palavra está em itálico, na Bíblia, a versão do português, significa que aquilo ali foi colocado para dar sentido ao texto. Numa tradução, é normal quem mexe com tradução saber que alguma palavra é colocada só para dar sentido ao texto. Então, mas o tradutor, pela fidelidade à tradução, colocou a palavrinha em itálico, que é para saber: gente, isso não está no original, é só para dar sentido, tá? O correto mesmo nós usamos a expressão novas línguas. É o que está lá em Marcos, capítulo 16, e o versículo 15 e 16, ali diante: falarão novas línguas, Jesus falando. Ou também falar em outras línguas, também é correto. Ou também falar em línguas, ou em línguas divinas. Nós aprendemos, quando estudamos Atos capítulo 2, que as línguas não são dos anjos, não são língua de anjo, porque o Espírito Santo não é anjo, e é ele que concede que falemos. Quando você fala, é o Espírito Santo que está te usando, e o Espírito Santo não é anjo, você está falando uma língua divina, língua do Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus, não é língua de anjo. Pelo contrário, quando o Espírito Santo está te usando, os anjos não sabem o que você está falando em mistério, a não ser que o próprio Deus abra o entendimento do anjo, para o anjo entender o que você está falando. Senão, nem o anjo entende, porque o texto lá em Coríntios fala que você fala mistério, e você fala secretamente com Deus, certo? Tem muitos detalhes, mas isso nós já estudamos, é só uma passadinha aqui, isso no capítulo 2. As pessoas se convertem em Atos capítulo 2, não é pelas línguas, que tem igreja por aí que fala: eles falaram em línguas e falaram das grandezas de Deus e o povo se converteu. Não. O povo se converteu pela pregação de Pedro. Pedro começa a pregar. Você está com a Bíblia aí aberta, você observa aqui no Atos capítulo 2, versículo 14, Pedro coloca-se em pé e ele começa a pregar, e a pregação dele vai até o versículo 37, olha só, longa a pregação de Pedro. E depois, quando eles ouviram a pregação de Pedro, eles perguntam: o que faremos? Mas eles só fazem isso ao ouvir a pregação de Pedro. Falar das grandezas de Deus, irmão, eu chego e falo: glória a Deus, aleluia, glória a Deus. O que eu estou fazendo? Eu estou falando das grandezas de Deus. Mas glória a Deus e aleluia não é uma pregação para alguém se arrepender dos seus pecados, se converter ao Senhor Jesus.
Alguém está falando em línguas, está falando das grandezas de Deus, porque está adorando, exaltando, engrandecendo a Deus. Só que isto não constitui uma pregação, que a pregação é como Pedro fala aqui, ó: arrependei-vos e convertei-vos, e cada um de vós seja batizado. Olha, isso sim é uma pregação, né? Então, as línguas não têm propósito pregar o evangelho. Propósito da língua são dois. Quem fala em línguas só tem esses dois objetivos, esses dois propósitos. Quais são? Primeiro, falar secretamente com Deus. Segundo, fala para a sua própria edificação. Como se você enfiasse um dedo na tomada e carregasse a sua própria bateria espiritual. Esses dois, os propósitos da pessoa falar em outras línguas, ok? É isso aí, tá bom? E claro, quando a pessoa está falando com Deus, está adorando a Deus através das línguas, né? Muito bem. No capítulo 3, nós temos aqui o episódio da cura daquele homem com 75 anos, estava no templo pedindo esmola, né? E Pedro fala: não tenho de ouro nem prata, mas o que eu tenho em nome do Senhor Jesus te dou, levanta e anda. A cura desse homem. Depois dessa cura, entramos aqui uma parte do capítulo 4, que é quando eles então são chamados e são proibidos de pregar o evangelho. Mas eles falam: não, melhor obedecer a Deus do que aos homens. Mas é nesse sentido aqui, que eles queriam proibir que se pregasse o evangelho. Muito bem, então nós chegamos à parte final do capítulo 4, que é o tema de hoje, que nós vamos então falar, é o capítulo 4, e entra então até a metade do capítulo 5. A porção bíblica que nós vamos estudar hoje é capítulo 4, versículo 32, capítulo 4 e o versículo 32, e o capítulo 5, seguidamente, né, até o versículo 16, tá bom? Então você que está aí com a sua Bíblia, você pode abrir aí comigo em Atos, capítulo 4, versículo 32. Atos 4, versículo 32, aqui para os irmãos acompanharem. Versículo 32. Por favor, pega aqui, Dani, para você acompanhar. A Dani está vindo já do serviço. 4:32. Glória a Deus. Muito bem. Qual é o tema de hoje? Juízo, uma realidade na graça divina. Há pessoas que pensam que a graça, essa banalização, pode fazer o que for, pintar o sete, né? Não, mas a graça de Deus, a graça, rapaz, você é boba a graça. Não é assim. Não é então nós vamos estudar um pouco para nós descobrirmos por que na época da graça as coisas não estão tão assim como as pessoas banalizam, né? Banalizam. Quando é que começa a graça? O período da lei termina com Jesus morrendo na cruz do Calvário. Quando ele morre, termina a lei. E quando ele morre ali, termina a lei e começa a graça no dia da sua morte. Por quê? Quando Jesus morre, o véu do templo, que era grossão, se rasga sobrenaturalmente de alto a baixo. Com aquele rasgado véu, ali significa, irmã Jussiara, que acabou a lei e agora começou a graça. Começou a graça. E por que isso? Por que isso identifica o início da graça? Porque antes da graça, você não conseguiria ter acesso ao Pai Celestial. Você tinha que ir através do sumo sacerdote, tinha que matar um bezerro, o sangue daquele cordeiro, ele era imolado e tal, e era através do sangue de animais que você tinha acesso a Deus, através do sumo sacerdote, que era uma vez a cada 6 meses. Mas com o véu rasgado e o sangue de Jesus, querido irmão Hércules, ali, o senhor que gosta muito de estudar essas coisas, já tinha sido derramado. Quando o véu se rasga, o sangue de Jesus lá no Calvário já tinha sido derramado. Ali, então significa aquilo que o escritor aos Hebreus disse: foi aberto o caminho, o novo e vivo caminho. Agora, por meio de Jesus, já não precisa mais de sangue de animal, e nem do sumo sacerdote. Agora, a entrada está aberta.
Em nome de Jesus, você tem acesso ao Pai Celestial, crendo no seu sacrifício, na sua morte, em meu, no teu e no nosso lugar. Ele morreu a nossa morte, Ele sofreu o nosso sofrimento, e Ele pagou a nossa dívida. E é por isso que lá na cruz, Ele brada, né? Ele brada bem alto, né? E Ele usa no grego aparece essa expressão, teketel, significa está consumado. Está consumado, está paga a dívida, está paga a dívida. E aí começa a graça. Aqui no capítulos 4 e 5, já tinha acontecido o Pentecoste. Já a graça já estava em pleno andamento. O Espírito Santo já tinha descido. Foi derramado sobre os crentes. A igreja já tinha agora aqui batismo nas águas. E aqui, capítulo 4, já está em plena graça. Já tinha inaugurado a graça. Já estamos na graça. Já não estamos mais na lei. Aqui é graça. Só que nessa graça acontece situações de juízo. E aí nós vamos estudar por que não podemos achar que a graça é mais fácil. Na verdade, a graça ela é mais exigente, querido irmão João Evangelista, irmã Maria das Graças. A graça, ela é mais exigente, Davi Lucas, do que a lei. Por quê? Na lei, fala assim, aquele que for apanhado no ato de adultério, em flagrante delito, será apedrejado. Isso aí na lei. Na graça, aquele que olhar para a mulher com a intenção impura no coração, já cometeu adultério com ela. Olha só como é que é mais grave. O outro tinha que pegar no flagrante. Agora na graça, só o olhar já condena. Ih, rapaz, estreitou, irmão presbítero Francisco. Então a graça, ela é mais exigente. Ela é mais exigente, tá? Só que por outro lado também, a graça, ela abre outras portas de oportunidade. Ela oportuniza, mas não quer dizer que pode banalizar. Nós vamos ver por quê essa noite. Amém? Quando falamos de juízo, não estamos falando em medo, pavor, ai meu Deus, juízo, ai. Queremos enfatizar que alguém, Deus, de maneira justa avalia e Ele julgará e sentenciará as nossas ações e condutas. Obviamente que Deus usa a sua graça, mas isso não quer dizer banalização das ações, fazer o que quiser, não é assim não. A prova é a morte de Ananias com sua esposa, em plena dispensação da graça. Para estudar esse assunto, analisaremos a história que envolve o contraste entre Barnabé e Ananias com a sua esposa. Como é que é isso? O texto de Atos 4, 32 até 5,16, que é uma porção, no versículo 32, fala assim, olha, de Atos 4, 32. E era um o coração e a alma da multidão dos que criam. Você está acompanhando aí com a sua Bíblia aberta? Dá uma olhadinha aí. Era um, versículo 32 de Atos 4. Era um o coração e a alma da multidão dos que criam. Essa expressão, professora Luceni, era o coração e a alma. Essa expressão invoca, né, ou vai buscar Deuteronômio 6 e 5, respaldando também Marcos 12, 30 e 31, falando a mesma coisa, que diz o quê? Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma. Viu a expressão? Todo o coração, toda a alma. Era um só, o coração e a alma. Vá buscar essa expressão. Com toda a tua alma, com todas as tuas forças, tendo o Senhor como o único Deus. Irmãos, é quando lá em Deuteronômio está falando, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e toda a tua alma. Isso aí no versículo 5. No versículo anterior, que é o 4, lá de Deuteronômio, fala assim, o Senhor é o único Senhor. Está dizendo, você não pode ter outro Deus além do Senhor. Então você deve amar só a Deus. Só a Deus. Aqui está em foco não colocar nada no lugar de Deus. Essas pessoas que formaram a igreja primitiva entenderam o seguinte,
Então nós vamos ver o que eles entenderam aqui, tá? Agora, antes de eu falar o que eles entenderam, o que eu estou querendo dizer? O Senhor como único Senhor é não colocar nada no lugar de Deus. No caso aqui, não colocar os bens, não colocar o dinheiro, não colocar fortuna no lugar de Deus. Porque tem gente que coloca. Tem gente que coloca o futebol, tem gente que coloca o próprio trabalho, tem gente que coloca, tem gente que idolatra, sabe? A esposa, né? Tem gente que idolatra até a religião. Se a gente amar mais a Assembleia de Deus, tem gente que é idólatra, a Assembleia de Deus, não pode idolatrar a religião também não. Irmão, idolatria é um pecado que segue de perto o ser humano. Se o ser humano não tiver cuidado, ele idolatra alguém ou alguma coisa. Porque o homem foi feito para adorar. A palavra homem no grego antropos significa aquele que olha para cima, aquele que adora. O homem, ele é adorador por natureza. Ele adora por natureza, ele adora. Inclusive, só para os irmãos terem ideia, teve um cientista que, fazendo testes para... ele é humanista, né? Humanista, não acredita em Deus. Ele pegou uma criança e levou para uma ilha. E lá começou, sem televisão, sem contato com ninguém, tinha brinquedos. A criança ficou lá desde o dia que nasceu. Quando a criança fez 6 anos de idade, ele chegou, a criança estava brincando, ele estava virado para o sol, e a criança estava falando: ó Criador do sol, dessas águas, dos peixes, eu quero um dia te conhecer. O Senhor fez isso tão bonito. O Senhor deve ser maravilhoso. Ele estava adorando a Deus sem nunca ter visto. O cientista começou a chorar e começou a falar: não tem jeito não, Deus é real, bendito seja o nome do Senhor. Então, o ser humano, ele foi feito para adorar. Ele é um adorador, mas só pode adorar a Deus. Só a Deus pode ser adorado. Então, o que o pessoal da igreja primitiva, considerada a igreja modelo, irmã Valentina, o que eles entenderam? Primeiro, eles entenderam que deveria acreditar literalmente, ou melhor, eles acreditavam que literalmente estavam vivendo os últimos dias. Por quê? Por que eles acreditavam nisso? Porque Pedro, no Pentecoste, falou: irmãos, esse pessoal não estão bêbados falando essas línguas aí não. Isso é que foi dito pelo profeta Joel: assim diz o Senhor, nos últimos dias derramarei do meu espírito. Então eles, os crentes primitivos, irmã Elaine, irmão Adilson, pensavam que estavam vivendo. O João Vitor tem que ficar anotando meus erros de português. Eles pensavam que estavam vivendo os últimos dias mesmo. Os últimos dias. Então, eles não estavam preocupados com casa, com fazenda. Eles estavam nos últimos dias. Entende? Então, eles acreditavam nisso literalmente. Outra coisa que era real na igreja primitiva: não tinha as riquezas materiais como Mamon. Você sabe que Mamon é o deus das riquezas, o deus do din-din. Então, eles não tinham isso. Isso implica em honrar a Deus com as nossas posses. Ou seja, quando você não coloca a posse em primeiro lugar, você sabe, você vai honrar a Deus com a sua fazenda, com seus bens. E eles tinham isso, tá? Terceiro, eles não eram egoístas. Eles não eram egoístas. Quer ver? Você está aí com a Bíblia aberta? Atos capítulo 4. Olha aí o versículo, é o 32, né? Era um coração e a alma da multidão dos que criam. Ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria. O que é isso? Ausência de egoísmo. Ninguém dizia: isso é meu, né? Isso é meu, não dou a ninguém. Se alguém quiser que corra atrás, como eu corri também. Não dou não, se vira. Ninguém, isso aqui é meu. Não, eles não tinham isso. Então eles não eram egoístas. Eles não eram. Outra coisa que eles também aprenderam: não havia aproveitadores preguiçosos. Que os irmãos sabem que, infelizmente, tem isso também, né? Tem gente, a parte B está assim, olha: mas todas as coisas lhes eram comum. Era comum o receber, era comum também o trabalhar. Não é só o receber, não. Era porque tem gente que acha que em todas as coisas é comum, que isso agora ficar só de perna para cima. Não. Quando um pegava um trabalho, todos iam ajudar.
Eles viviam em comunidade. Era incomum no trabalho. Na hora de repartir, repartia, mas também tinha que trabalhar. Porque tem gente que pensa que era tudo preguiçoso. Não, senhor. Não eram aproveitadores. Porque tem gente que é aproveitador. Vocês sabem. Tem gente que... tá bom. Não havia o erro de quem administra suas contribuições. Eles levavam aos pés dos apóstolos. Agora, dá uma olhadinha aí para mim, para Atos 4, versículo 34. Todavia, não havia entre eles necessidade algum, porque todos os que possuíam herdades ou casa, vendendo-as, traziam o preço que fora vendido e depositava ao pé dos apóstolos. 37 agora. Possuído uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e depositou aos pés dos... Então aqui, meus irmãos, infelizmente, esses dias eu estava até explicando isso para um irmão que chegou na nossa igreja, que ele me perguntou: pastor, eu posso pegar o meu dízimo, comprar assim tantas cestas básicas e sair distribuindo? Eu falei: não, meu filho, esse dever de ver quem é necessitado e agora ajudar é o dever da igreja. Agora você contribui na igreja e a igreja faz o papel dela. E, sabe, irmão, as nossas condutas devem ter base na palavra. Você não encontra de Gênesis a Apocalipse ninguém administrando o seu próprio dízimo. A Bíblia fala em Malaquias, né? Trazei todo o dízimo à casa do tesouro. Lá o sacerdote ia administrar. E aqui agora já não é na lei, aqui agora é na graça. Eles deveriam trazer as contribuições, né? Eles traziam as contribuições e faziam o quê? Depositavam ao pé dos apóstolos. O dinheiro sagrado, dízimo, oferta, voto, esse dinheiro é santo, é sagrado. O que é santo? É separado exclusivamente para a obra de Deus. Esse valor tem que ser administrado pelo sacerdote. Entende, irmão? Não é pelo membro da igreja. A pessoa não pode administrar o seu próprio dízimo. Eu conheço alguns amigos que são pastores de outras denominações, quase que eu falo o nome. Eles têm uma forma de governo, né, diferente da nossa, e às vezes tem irmãos de posses na igreja, os famosos riquinhos na igreja, e eles querem mandar na igreja, porque às vezes o dízimo, o cara é empresário, às vezes 80% dos recursos que entram na igreja é da empresa daquele irmão. Eu conheço uma Assembleia de Deus assim, eu conheço o rapaz que ele é dono de uma rede de restaurante e a igreja era sustentada pela a rede de restaurante dele. Eu estudei com a filha dele, com a esposa dele, desse dono, então eu conheço de perto, conheço a igreja, o pastor da igreja, conheço bem, de perto, conheço tudo. E esse irmão queria mandar na igreja. Eles chegaram ao ponto de expulsar um pastor, meu amigo, que a igreja dele ficou sem pastor, nossa convenção levou um pastor para lá, uma irmã jovem pousou nua, tirou fotos, aí ficou mostrando para as pessoas. O pastor soube, obviamente, que nós, como servos do Senhor, crente, irmã, servo do Senhor, não pode posar nua, irmão, não pode. E ela fez isso, e o pastor chamou-a, aconselhou e falou: você ficará suspensa por algum tempo, porque realmente causou um impacto na igreja. Sabe por que essa turma juntou? Juntou e tirou o pastor da igreja. Juntou para não dar o salário a ele e tal. Então note, irmãos, tem pessoas que querem essa função, não é a função, no caso, individual das pessoas. Essa função é da liderança da igreja. Os apóstolos, eles eram os líderes da igreja. Então, nós, irmãos, eu estou falando isso porque, irmão, nós cultuamos a Deus com nossos bens. Então, quando você traz o seu dízimo, sua oferta, o seu voto, você está cultuando a Deus. Imagina um culto que ele não recebe.
Imagina, você se esforça tanto para trazer, né, a sua contribuição, o seu... e Deus não receber. Não, irmão, você tem que fazer certo para Deus receber, estender as mãos sobre você. E a Bíblia fala: eu abrirei a janela do céu e dela advém a bênção tal. Está falando de fartura, de promessa, de prosperidade. E não é só na área financeira, é na saúde, é na inteligência. Eu quero louvar a Deus. Os irmãos, foi passado aqui no último relatório da missionária Jéssica, e ela passou direto. Inclusive, algumas colegas ficaram de recuperação. Ela instruiu e preparou as moças para enfrentar a recuperação, e enfrentou e passou, treinada por ela. Nós, nossa igreja, não mandamos um salário para a missionária. Não é um salário, não é um ganho, não. Nós mandamos a conta dela comer e pagar a água, a luz e a internet, né? É isso que nós mandamos. Mesmo assim, eu nunca falei para ela tirar o dízimo. Ela tira. Todo o valor que chega na mão dela, ela tira o dízimo e entrega lá na missão. Deus tem abençoado, Deus está prosperando, e é isso que faz, né? Agora, nós não podemos, irmão, administrar. Tem uma missionária lá em tal lugar, acho que eu vou dar parte do meu dízimo. Não, isso não é dízimo, isso é oferta. Pastor, recentemente, uma irmã está vendo aqui as obras, e ela falou: pastor, eu não estou satisfeito, e papapá, eu quero dar o meu dízimo lá na sua igreja. Eu falei: minha filha, se você quiser dar uma oferta, a gente recebe, e olha que a gente está precisando. Mas eu falei para ela: se você quiser dar uma oferta, a gente recebe. Agora, o dízimo tem que ser dado onde tem um pastor que cuida da sua alma, que ora por você, onde você participa da ceia. É lá que você deve dar o dízimo. Sinceramente, nós precisamos, mas isso não é correto. Se você quiser dar uma oferta, tudo bem. Agora, o dízimo realmente não é correto. A gente não pode aceitar. Desculpa, a gente não pode. Deixa eu falar com ela, irmão. Tem que falar a verdade, não é? A gente tem que falar, porque senão Deus não abençoa, irmão. Não é, irmão Gilberto? Deus não abençoa. Então, é isso. E nessa igreja lá, aqui, eu estou falando a Bíblia. Eles traziam e depositavam aos pés dos apóstolos, não é dos discípulos. Que aqui, discípulo já tinha 120 aqui, discípulo já tinha 120 aqui. Quer ver? Atos, capítulo 2, versículo, cadê? Versículo 15, Atos 1 e o versículo 15. Atos 1, versículo 15. Naqueles dias, levantando-se Pedro, no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era quase 120, aqui de discípulos, mas apóstolos, era quanto? Era 11. Botaram Matias, 12. Então, apóstolo era 12. Agora, discípulos era muito. Aqui está falando, trouxeram ao pé dos apóstolos. Os apóstolos, eles eram os líderes da igreja, certo? Nós vamos ver mais na frente, vamos estar estudando mais detalhadamente isso aí, ok? Então não havia o erro de quem administrava suas próprias finanças, no sentido de contribuição sagrada, né? Sexto lugar, na igreja primitiva, não eram igualitaristas. O que é isso, pastor? Igualitarista é aquela pessoa que não trabalha só porque o Gediel trabalhou o dia todo, recebeu 50, ele tem que receber 50 também. Não, se deu 50 para ele, tem que dar para mim também. Não, irmão, não é assim não. Não é assim não, né? Eles não eram igualitaristas. Vendiam as propriedades de acordo com a necessidade de cada um. E eles não eram contra ter posse. Mas o que o texto diz é assim: quando alguém tinha necessidade, aí sim, para atender a necessidade, vendia e distribuía. Distribuir de qualquer maneira, não. Distribuía de acordo com a necessidade. Não é dar 50 para sair distribuindo a fazenda para todo mundo. Não, não era assim não. Eles iam distribuindo de acordo com a necessidade. Assim eles iam distribuindo. Tanto é que nós vamos ver que no capítulo 6 vai ter a questão dos diáconos, que vai ajudar nessa administração. Tá? Isso vai chegar ainda. Beleza. Outra coisa. Os apóstolos,
haviam se encontrado pessoalmente com Jesus após a ressurreição. Por isso testemunhavam com poder. Versículo 33 de Atos 4. Atos 4, versículo 33. Diz assim, olha: os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Irmão, testemunhar é falar daquilo que viu. Não sei se os irmãos, quando alguém vê uma pessoa ser assassinada pela primeira vez, aí vai entrevistar a pessoa, ela está, como é que ela fala? Ela fala de uma maneira diferente, ela não é? Olhos esbugalhados, olhou para o lado com medo, assustado, e chegou e falou isso. É assim, porque ele está testemunhando daquilo que viu. Dependendo também da forma que a pessoa testemunha, o próprio delegado fala, ele conclui, né? Nossa, que pessoa fria. Ele fala, ele já desconfia conforme a frieza da pessoa. Então, olha, quem viu tem a experiência de ver. E no caso aqui não foi só ver, não, eles se encontraram com Jesus. Quem encontra com Jesus, quem tem um encontro com Jesus, tem um encontro com a vida, tem um encontro com aquele que perdoa o pecado, tem um encontro com aquele que apaga o passado e constrói um futuro novo. Quem encontra com Jesus, irmão, a sua história é mudada, porque Ele é o Senhor dos senhores, é o Salvador do mundo. Eles encontraram com Jesus, vivo, ressuscitado, com todo o poder dado a Ele no céu e na terra. Entende? Eles encontraram com Jesus. Então, quando eles iam testemunhar, eles testemunhavam com poder. Além disso, de ter a experiência de ter visto, eles também receberam o Espírito Santo. Eles agora, cheios do Espírito Santo, com a experiência de ter visto Jesus, como diria o baiano, gente, eles convenciam todo mundo. Convencia mesmo. A pessoa que ouvia algum dos apóstolos testemunhando, ficava logo convencido que Jesus era o Cristo, o Salvador do mundo, porque ele encontrou com Jesus. Não está falando de teoria, está falando daquilo que vivia, certo? Era isso, testemunhar com poder. Testemunhar com poder aqui é testemunhar com vida condizente, e não só com fala, né? É viver aquilo que está falando, é dar exemplo. Eles, naquela época, falar de Jesus, falar assim, eu sou cristão, ela colocar a cabeça à forca. Tanto é que Jesus fala, ser-me-eis testemunhos, tanto em Jerusalém, Judéia e Samaria, até os confins da terra. A palavra testemunha ali é a palavra grega martirel, significa mártires. Você testemunhar de Jesus é você estar pronto para ser um mártir. É isso? E eles tinham essa coragem. Tanto é que todos eles, Lucas, morreram martirizados, exceto João, que escreveu o Apocalipse. Mesmo assim, presbítero Francisco, irmã Raquel, mesmo assim, isso só aconteceu, Fernando, porque eles colocaram João num torneio de óleo, de azeite, fervendo, no meio da praça, colocaram ele lá dentro, no meio do fogo, e ele não morreu, o azeite não queimou, aí tiraram-no e colocaram-no na ilha de Patmos, para ver se as bestas feras comiam-no, mas lá ele teve as revelações do Apocalipse, só ele. Agora, Mateus foi esquartejado vivo, com 5 cavalos, cada um puxando para um lado. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, Paulo decapitado, Tiago degolado, e assim foi. O Tomé foi morto na Índia, colocaram ele numa árvore, deram um monte de flechada, ele não morreu, jogaram no chão e quebraram as partes do corpo dele, a paulada. Todos eles foram mártires, por quê? Eles viram Jesus, aleluia. Tem gente que diz isso à toa, eu fico perguntando, não viu Jesus? Estou falando ver pela fé, está entendendo? Não teve encontro com Jesus. Glória a Deus. Quarta-feira, Deus derramou um poder muito grande aqui, né, pastor de Deus? E Deus falou comigo pessoalmente, algo muito pessoal e íntimo. Deus falou comigo aqui na quarta-feira.
de uma maneira extraordinária. Sabe, quem teve o encontro com Jesus, sua vida foi mudada. Se a sua vida não foi mudada, você deve ter tido um encontro com a religião, mas não foi com Jesus. Porque o dia que Jesus, você se encontrar com Ele de verdade, você passará a participar da natureza divina. A nossa natureza pecaminosa, humana, que deseja a lama, o pecado, essas coisas, será vencida pelo poder de Jesus, pelo poder do sangue de Jesus na nossa vida. Aleluia, que nos lava, que nos purifica, que nos muda a mente, muda o coração, muda a alma, muda tudo. É o poder do sangue de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. E eles, por isso eles davam testemunho com poder, com autoridade. Oh, rabacalabachuri canta ramanai. Aleluia. Irmão, quando nós começamos a falar de Jesus, não tem como. Lá na faculdade, volta e meia a professora vai lá, a pedagoga, bate na porta e fala: shh, fala comigo. Isso aqui é aula, não é pregação. Mas, irmã Jussiara, não tem como falar da Bíblia Sagrada, falar de Jesus e não se empolgar. Não tem como. Ele está vivo na minha vida, na tua vida também. Aleluia, Ele está vivo. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Marca de Barnabé. Aqui, agora nós vamos falar do contraste entre Barnabé e Ananias e Safira. Ambos eram crentes, na mesma igreja. Mesma igreja. Tá? Vamos dar uma olhadinha para Barnabé agora. Barnabé foi apelidado pelos apóstolos de filho da consolação. Está aí, ó, versículo 36. Então José, Então José, cognominado pelos apóstolos de Barnabé, que significa, traduzido, filho da consolação. Escuta, se o seu vizinho fosse colocar um apelido em você, se o pessoal da onde você trabalha fosse colocar um apelido em você, qual apelido eles colocariam? Se fossem meus vizinhos ali, que moram perto de mim, se eles fossem colocar um apelido em mim, qual era o apelido que eles iam colocar? Se os irmãos aqui da igreja, ou lá do Aribiri, onde eu cresci, forem colocar um apelido em mim, qual será? Aí eu fico pensando, será que vão colocar fofoqueiro? Será que vão colocar vaidoso? Será que vão colocar mulherengo? Será que vão colocar homem de Deus? Sei lá, qual será? É uma pergunta para refletirmos. Mas Barnabé colocaram filho da consolação. Ele era conselheiro, ele era conciliador, ele era apaziguador de briga, de contenda. Barnabé, você estuda a história dele, você vê que ele era assim. Que coisa linda, né? Coisa linda. Mas não é só isso não. Tem mais coisas acerca de Barnabé. Barnabé e a dissimulação de Ananias. Barnabé tinha consciência de que Deus julga os atos feitos na igreja. Deus está vendo todas as coisas. Versículo 37. Barnabé, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Barnabé fez isso. Barnabé, tá? Homens, apóstolos, pastores, né? Que foram colocados por Deus e não se instituir ele mesmo, pastor, são embaixadores da parte de Deus. Aí, ó, 2 Coríntios 5:20 diz: de sorte que somos embaixadores da parte de Deus. Tentar ludibriar quem Deus colocou é falhar com Deus. Devemos ter cuidado com esse juízo. Eu estava dizendo para minha esposa, meditando esse texto, falou muito comigo, mexeu, me bateu à vontade. Hoje eu apanhei o dia todo, irmã Jaqueline. Mas, meus amados, eu fiquei imaginando numa empresa, chegou o dono da empresa, imagina o irmão Marivaldo. O irmão Marivaldo é o dono da empresa. Aí ele chega e fala assim: olha, vai lá e fala para o Fábio, Gideilson, fala para eles para limpar os bancos. Eu falo assim: ó, estou vindo aqui em nome do senhor Marivaldo. Ele falou que é para vocês fazerem isso assim. Ah, não vou fazer não. Vocês estão desobedecendo a quem?
É o dono, meu irmão. Quando ele chegar, que vê que aquilo que ele mandou fazer não foi feito, ele vai tratar. Sim ou não? Então, o que Jesus falou? Em meu nome. Eu estou aqui nesta noite em nome de Jesus. Eu estou cumprindo o ministério em nome de Jesus. E eu estou falando no nome de Jesus. Agora, falar no nome dele, não, tem que ter muito cuidado. Tem que ter muito cuidado ao falar no nome dele. Eu estou aqui com temor e tremor. Por quê? Porque eu posso morrer falando no nome dele. Algumas pessoas foram mortas porque falaram indevidamente, fizeram indevidamente. E é nesse contexto que está esse texto que nós estamos lendo. Vamos observar. Observamos 3 aspectos aqui que acontecia na igreja primitiva, onde Barnabé e Ananias estavam. Primeiro, a venda de terras ou casas ocorria somente quando havia necessidade. Não saiu vendendo tudo e juntar na comunidade e ficar debaixo da ponte. Não. Eles iam vendendo de acordo com a necessidade. Segundo, os crentes estabeleceram um fundo para as pessoas carentes. Tinha os diáconos que ajudavam. A gente vai estudar isso um pouquinho mais na frente, então não vou entrar muito aqui agora. Terceiro, os apóstolos tinham o encargo de distribuir, administrar o que era trazido a eles. Eles tinham essa responsabilidade, né? Isso acontecia na igreja primitiva. Agora veja, a tramóia aqui do Ananias. No versículo 37, nós temos o exemplo, versículo 37 aqui de Atos 4, o exemplo de um homem sendo fiel. Agora, entramos para o capítulo 5, versículo 1. Mas um certo varão, chamado Ananias, com Safira, sua mulher, aqui já é um outro exemplo, né? Aqui no caso mau. Na Bíblia nós encontramos 3 Ananias. Luquinha que gosta. 3 Ananias, Gilberto. O primeiro Ananias, o nome Ananias, significa o Senhor é gracioso. O nome Ananias. O primeiro é citado em Atos 5. É esse aqui que a gente está falando dele. O segundo é um cristão de Damasco. Um que vai lá, lembra, vai na casa de Ananias, e você vai encontrar com um homem chamado Saulo de Tarso, ele vai estar orando. Lembra aquele que Deus manda ali na casa de Paulo? Então, esse Ananias aí é o segundo. O terceiro é o sumo sacerdote que presidiu o julgamento de Paulo em Jerusalém. Atos 20 fala sobre isso. Atos 22, versículo 30 versículo 30, e depois também o capítulo 23, versículo 5, fala sobre isso. O nome Safira, que é a mulher dele, Safira significa formosa, o nome Safira. Só tem ela na Bíblia, só existe uma Safira na Bíblia, essa. Depois ninguém mais colocou o nome de Safira. É igual Judas, ficou amaldiçoado esse nome. Ninguém coloca o nome de Judas. Reparou? Ressaltamos que as contribuições, desde o Antigo Testamento, elas eram voluntárias. Voluntárias. As pessoas... Ei, amada irmã. Não, o significado é bonito, mas é por causa da história, né? Por causa da história ficou... Então, nós olhamos aqui em Êxodo, no capítulo 25, Êxodo capítulo 25, está escrito assim: então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração se mover. Qual é a palavra que está aí? Êxodo 25. Êxodo 25. Versículo 2: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Dela trareis uma oferta alçada. Note que as contribuições desde o Antigo Testamento são contribuições voluntárias. Já em 2 Coríntios 9, 6 e 7, diz assim, que Deus se agrada do homem que dá com alegria. Então, dá com alegria, voluntariamente, né? Se você não contribui com o coração aberto, com alegria, Deus não recebe.
Tem que ser assim, né? O erro de Ananias, além de infiel e materialista, ele tentou enganar os apóstolos e a igreja, porque essa oferta era dada em público, não era no cantinho, não. Hoje a gente tem tesouraria, né, e tal. Naquela época não era assim, era dado publicamente. Tentou passar por aquilo que ele não era, ele tentou enganar. A Bíblia diz aqui, olha, no versículo de número 5, Atos capítulo 5, versículo 3, disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Por que Pedro usa a palavra Satanás e não diabo? Porque exatamente a palavra Satanás, irmã Gildete, é que significa enganador. A palavra diabo vem do grego, Flaviele, diabos, que significa adversário, acusador, inimigo. A palavra diabo, inimigo, adversário, acusador, diabo. Satanás significa enganador. Enganador. Então, aí está aqui. Por que Satanás, ou seja, o enganador, encheu o seu coração? É a pergunta de Pedro. Por quê? Pode ser, companheiro. Deus abençoe. Irmãos, até na igreja primitiva havia problemas. Isso aqui é para a gente refletir. A igreja primitiva era a igreja pastoreada pelo apóstolo Pedro, o apóstolo Tiago, irmão escolhido por quem? Por Jesus. Os apóstolos, irmão, atenção, sinceramente, eu não sei como que alguém consegue servir a Deus numa igreja que a pessoa se intitulou pastor. Eu não consigo entender. Eu não quero passar nem perto de uma casa dessa. Sabe? Por quê, irmão? Na Bíblia, todas as pessoas que exerceram o ministério foram chamadas por Deus. Por Deus. Os apóstolos. Quem é dos apóstolos que se intitulou? Todos estavam. Pedro estava lavando a rede lá. Segue-me. O Mateus estava lá, né, cobrando imposto. Eu chegou na coletoria. Segue-me. E assim foi. Ele chamou um por um. E até hoje, Jesus continua chamando obreiros para a sua seara. A Bíblia fala assim: rogai ao Senhor da seara que mande ceifeiros. É Ele que manda o ceifeiro, não é o homem. No Antigo Testamento, Deus escolheu. Um dia, no Antigo Testamento, questionaram Moisés. Falaram: Moisés, você acusaram Moisés de nepotismo. Sabe o que é nepotismo? É alguém que coloca familiar. Só porque o Arão é seu irmão aí, vocês dois. Aí Moisés, tá bom então. Pega um cajado, uma vara seca, de cada uma tribo. Vamos colocar no cantinho ali. E vamos deixar. De hoje para amanhã. Amanhã, vamos fazer uma prova aqui. A vara, o cajado, que tiver florescido, é o que Deus escolheu para ser sacerdote. Colocaram lá. Colocou. No outro dia, as varas tudo secas. E a vara sequinha, aquele cajado sequinho de Arão, estava lá florescido. Deus confirmou. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Ministério. É muito bom a pessoa que a Bíblia diz, aquele que deseja, excelente obra deseja. Agora, o aceitar, o cumprir, tem que ter confirmação do céu. Tem que ter confirmação de Deus. Não é brincadeira. Você não está guiando qualquer coisa. Você está guiando pessoas que foram compradas pelo maior preço do mundo, fora do mundo, a um preço celestial, que foi o sangue de Jesus. Rabacanta, rabachuri, comanacanda, ramanai. Ai, derramanaganda, rabachuri, comanaço. Não é coisa séria. E eles estavam ali, né? Mesmo esta igreja, por pessoas escolhidas por Deus, ainda tinha problema. Significa que
Em qualquer igreja vai ter problema, porque nós seres humanos damos problemas, mas para isso Deus colocou liderança. Para isso Deus distribui dons. O pastor não tem todos os dons, por isso que ele pede a você: me ajuda. Um dia desse pediu o irmão X para gravar um áudio, uma coisa, aquela voz, né? Vocês sabem, bonita e tal, um profissional. Agora vai eu falar, que a voz está com a rachada, né? Esquisito. Então, irmão, Deus deu dons. Eu estou falando com muita seriedade. Deus deu dom a cada um. Cada um. Vai eu botar a mão nessa flor aqui. Do meu último culto da ceia, as irmãs arrumaram tudo direitinho, que eu fui coisar, esbarrei, o negócio caiu, quebrou tudo. Ai, meu Deus do céu, tá vendo só? Cada um no seu dom. E a pessoa faz para Deus. Não tem ninguém vendo, não tem ninguém batendo palma. Só chega aqui cedinho. Quando você chega, já está tudo aqui. Acordou cedo naquele dia, madrugou. Deus está lá do céu olhando. Imagina, eu fico imaginando, irmão Lucas, o sorriso de Deus. É para mim, olha lá. Estou gostando. Porque Deus, irmão, Ele não é um ser carrancudo, não. Deus é um ser alegre. Ele gosta de louvores. Aleluia. Então, é só para a gente saber que vai ter uma coisa ou outra, mas nós somos uma família, e juntos vamos atravessar o Jordão. Aleluia. Vamos atravessar o Jordão. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. Eu estou sentindo a presença de Jesus aqui essa noite. Deus está neste lugar. Aleluia. Mas qual foi o erro de Ananias? Ele diz assim: Ananias, por que Satanás encheu o seu coração? Nosso coração deve estar cheio de Deus e não do que Satanás coloca. Nota que Ananias era crente, estava dentro da igreja, batizado nas águas. Eu acredito, a Bíblia não diz, mas eu acredito, que entre os 120 estava Ananias, batizado com o Espírito Santo, porque não deu tempo. Ele estava ali, cheio e tal, era um homem que estava ali, mas cadê? Era crente, batizado nas águas, cheio, mas ele deu lugar a Satanás. Satanás encheu o coração dele. De que está cheio nosso coração? Qual é a origem dos sentimentos que vem ao nosso coração? O que está nutrindo isso? Quem mente a Deus morre. Vamos dar uma lida em Hebreus capítulo 10, para a gente entender um pouco isso. Hebreus capítulo 10, versículo 26. Hebreus fica antes de Tiago. Fica depois de Filemon, exatamente. Depois de Filemon e antes de Tiago. Hebreus capítulo 10, versículo 26. Todos acharam? Hebreus 10, 26. Porque se pecarmos voluntariamente, note que foi o que aconteceu com Ananias. O Ananias e Safira, eles não eram incrédulos, eles não eram pessoas que não tinham conhecimento de Deus. Eles estavam na igreja, era crente, batizado nas águas, convertido. Só que eles armaram, eles combinaram. Então eles pecaram voluntariamente. E eles pecaram contra o Espírito Santo. Tá? Depois vou falar por quê. Lá está escrito assim: porque você mentiu ao Espírito Santo. Está escrito lá. Eles fizeram um agravo contra o Espírito Santo. E aí vamos aqui. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido conhecimento da verdade, era o caso deles, já não resta mais sacrifício pelo pecado. Olha aí. Olha como é que é grave. Já não resta sacrifício pelo pecado, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo
cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento ou da nova aliança, com que foi santificado, e fizer agravo a quem? Ao Espírito da graça. Está vendo aí? Olha só, fizer agravo ao Espírito da graça, que é o Espírito Santo. Olha como é que é perigoso, já não resta mais sacrifício, diz o texto. Agora vamos voltar para Atos 5. Então, aqui está falando disso. Versículo 3. Por que então, Ananias, Pedro pergunta, né, encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo, e restiveste parte da herdade, porquanto, guardando, não ficava para ti, vendida não estava em teu poder. Por que formaste esse desígnio no teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ele fez um agravo ao Espírito Santo de Deus. Ele tentou enganar. O engano é um pecado grave. A mentira classifica a pessoa como filha de Satanás. João capítulo 4 e versículo... João capítulo 8 e versículo 44. João 8, 44. A mentira, o engano vai na mesma linha, né? Aliança com Satanás. Existem atos inconscientes e atos conscientes. Atos inconscientes, a pessoa faz na ignorância. Diz a Bíblia que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Foi o caso do Simão mágico. Pedro, lembra o Simão, Atos 8, versículo 18. O Simão aqui, ele era novo convertido. Ele estava ali, eu acho que nem sei se ele tinha se convertido direito. Eu acho que nem convertido direito ele tinha, meu João. Ele estava vendo os apóstolos e pondo as mãos, e a pessoa recebia o batismo com o Espírito Santo. Sabe falar em língua? Aí o Simão era mágico. Ele, rapaz, esse poder aí é massa. Aí deu dinheiro aos apóstolos. Olha, está aqui, ó. Me dá um pouco desse poder. Aí o Pedro repreende ele. Repreende-o. Ele aqui era ignorante. Aqui o mesmo Pedro recomenda ao Simão se arrepender, mas não recomenda a Ananias se arrepender, porque Ananias não estava fazendo na ignorância. Ananias sabia o que estava fazendo. Então não era inconsciente, era consciente. Consciente. Agora, 3 pessoas aqui que se deram mal fazer coisas conscientes. Primeiro, Nadab e Abiú. Levítico 10 versículos 1 e 2. Lá eles eram sacerdotes. Eram inocentes? Não. Eles pegaram o fogo do altar. Só para você entender, Flávio, era assim. Tinha o tabernáculo. O tabernáculo era dividido em 3 partes. A Cátia que é fera nisso. Tinha lá o átrio, o lugar santo, né, Ju? E o santo dos santos. No lugar santo, tinha o altar dos pães asmos, tá? O fogo, para ser aceso ali, tinha que ser trazido lá de fora, do altar do sacrifício. Tinha que pegar o fogo lá no altar do sacrifício, vir e acender com aquele fogo ali. Eles pegaram fogo em outro lugar, que não foi no altar do sacrifício, um lugar estranho, e trouxeram. Quando eles trouxeram, Deus fulminou-os e os matou, porque eles tinham conhecimento e banalizaram o sagrado. Banalizaram o sagrado. Nadab e Abiú morreu. O outro foi Uzá. Uzá também sabia. Ele sabia que para a arca ser carregada, só o sumo sacerdote, e tinha que ser no ombro. Colocar a arca para ser carregada no carro de boi. O carro de boi era novo, os bois eram virgens ao ser usados naquela coisa, eram boi, tudo, a intenção era maravilhosa. Só que Deus não quer saber de intenção, Deus quer saber do jeito que está escrito. Estava indo a arca, aí o carro de boi tomba, Usa, vai segurar a arca, está diante da arca, para a arca não tombar. O que Deus faz? Mata Uzá.
Durante muito tempo eu ficava pensando, poxa, por que Deus matou Uzá, né? Tadinho. A intenção dele é tão boa. Coração bom, coitadinho do Uzá. Mas Deus não olha dessa forma. Deus não quer a coisa boa, Deus quer a coisa certa. Nem sempre o que é bom é certo. Tantas coisas são boas, boa. Mas é errado, meu filho. Fazer o quê? Está entendendo? Amém, irmãos? Então, e o terceiro? Foi Ananias e Safira. O que era o certo? Entregar. E o que eles combinaram? A gente vai dar uma oferta lá e tal. Aí chegando lá publicamente. Não vendemos por tanto, irmão. Os irmãos alegres, né? Agora, irmãos, algumas coisinhas aqui analisando, que a hora está terminando já. Eu queria analisar rapidinho essa frase aqui com os irmãos. Guardando não ficava para ti. O que isso significa? Nós não somos obrigados a dizer que temos pacto ou aliança com Deus da Bíblia, com Jesus. Mas ao aceitar Jesus, Ele é o nosso Senhor. Há coisas que não são nossas mais. Ele é o nosso Senhor, Ele é que manda. Se você guarda, não fica para ti, porque não é teu. Qual é o nome de quem pega algo que não é seu? Quando você usa algo que não é seu, qual é o nome disso? Ladrão. E o pessoal não gosta, mas é isso, não é seu. E quando nós somos servos do Senhor, tem muitas coisas que a Bíblia fala que não é nosso. E aí a gente tem que ter muito cuidado, porque não é nosso. Roubar o homem já não é bom. Imagina Deus, sangue do Cordeiro. Ananias, ouvindo essas palavras, diz a Bíblia, no versículo 5, Atos 5 e 5. Ananias, ouvindo essas palavras, expirou. Eu fiquei pensando, gente, Ananias planejou, guardou o dinheirinho lá, levou um pouco. Por que Deus não matou logo o cara? Esperou passar tanto tempo, esperou ele chegar até na igreja, esperou ele estar em público. Por quê? Por que Deus não matou Ananias logo quando formou esse desígnio no coração dele? Esperou ele comparecer em público. Por quê? Aqui tem os textos que comprovam que foi em público, né? A palavra ouviram, né? Eles ouviram aquilo ali. Enfim. Porque toda máscara ou pecado, quando é colocado em secreto. Mas quando cai em público, sem a pessoa esperar. Não é assim? É. Então, Deus trata as coisas na igreja com quem Ele coloca. Uns pôs Deus na igreja. 1 Coríntios 12, 28. Deus colocou na igreja. Deus colocou na igreja. E quando eu falo isso, não vai dar tempo de contar, mas a irmã Judete congregava aqui nessa época, a igreja, como congrega, está aqui até hoje, a igreja era para cá. Aqui em cima não tinha nem teto. A gente reunia aqui, sabe, né, irmã Janilda? Você lembra? Botou umas luzes aqui, caía chuva aqui. Aí, naquela noite, eu vendo a igreja cheia, eu segurei a minha credencial assim no bolso e orei para o Espírito João. Falei, Senhor, eu preciso de uma resposta. Se eu fui ordenado por homem, ou se o Senhor tem uma chamada para mim. Porque me bateu um temor, irmã Luceni. Fiquei com temor, tremendo, porque era muita gente. As pessoas confiando nas instruções que eu estava andando. E eu fiquei a pensar, meu Deus, isso é guiar a pessoa para o céu, isso não é brincadeira. Mas o Senhor naquela noite mesmo confirmou. Não dá tempo de falar por causa da hora. Então é Deus que coloca na igreja. Ao anjo da igreja que está em. Quem coloca é Deus. Ele, Jesus, deu uns para apóstolos, pastores, Efésios 4 e 11. Então, por que Deus esperou Ananias chegar? Porque Deus Deus é organizado. Ele colocou os apóstolos. Ananias aprontou, mas Deus falou assim: já tem um embaixador, alguém que fala no meu nome, alguém que eu nomeei. Deixa quando chegar diante dele a coisa fica resolvida. Vocês estão entendendo? Então, quando o pastor está falando, não é?
colocado por Deus, não qualquer não, colocado por Deus, é Deus que está mandando. As coisas estão sendo tratadas, e a Bíblia fala, tudo que for tratado aqui, será confirmado no céu, porque é em nome dEle, é um agente dEle que está aqui na terra. Por isso que a pessoa é batizada por um ministro, dizendo, te batizo em nome do Pai, é do Filho, é do Espírito Santo. Glória a Deus. É coisa séria. É coisa séria, meus irmãos, a questão ministerial, obediência ministerial. É muito sério, é muito sério. Glória a Deus. Deus seja louvado. Deixa eu terminar aqui rapidinho. Safira. Então, Ananias faleceu porque brincou. E ele, exatamente quando chegou diante de quem Deus tinha colocado, ele então, ali Deus executou a sentença. Safira. O nome Safira significa formosa. Primeiro, sabendo também sua mulher, ela sabia. Segunda coisa, o problema da cumplicidade, ela sabia. Pessoas que são colegas de pecado, um encobre o pecado do outro. Uma vez, pastoreando uma igreja, a moça, eles estavam tendo relação, né? A moça mais um rapaz, e a moça, ao participar do culto de doutrina, foi atingida pela palavra de Deus. O Espírito Santo, irmã Valentina, falou muito forte com ela, ela queria confessar o erro, mas o namorado não deixava. Não precisa, deve ser boba, não sei o quê, e papapá, a gente conversa fiada. Só que Deus não deu, Deus foi só aquecendo o coração dela. Passou alguns dias, mas Deus falou, até que ela não aguentou, né? Ela não foi cúmplice, não, mas tem gente que é cúmplice, sabe, não fala nada. Recentemente, alguém da minha família cometeu algo menos correto, e eu sabia, e eu falei com ele, eu vou te dar um prazo, procuro o pastor, o seu pastor, ele congrega em uma das nossas áreas, e eu falei, procura o pastor, e fala, se você vai ter até tal dia, se você não falar, falo eu vou falar, porque eu não posso ser cúmplice, ou você fala ou eu falo. Ah, mas isso não é preciso, não é preciso. Você quer ir para o inferno, rapaz? Falei logo, porque irmão, o poder da confissão é sério, isso é sério. Muito bem, ela sabia, e passando quase 3 horas, versículo 7, Deus é Deus de oportunidades, se arrependa, nós devemos, enquanto há tempo, 3 horas passou, não se arrependeu, mesmo que ninguém falasse com ela, mas ela poderia pensar, rapaz, isso que eu combinei com meu marido, isso não está certo, quando eu estiver com ele novamente, vou falar com ele, vamos desistir disso, isso não está certo, mas ela manteve-se no erro, tá? Portanto, a pergunta de Pedro é, mais uma oportunidade, versículo 8, vamos ao versículo 8, e disse Pedro, a ela no caso, dize-me, vendeste portanto aquela herdade? E ela disse, sim, portanto. Ela poderia falar assim, ô irmão Pedro, não foi por isso, na verdade nós falamos, mas nós não, se ela faz isso, irmão, ela não morria, ela não morreria se ela confessasse, mas ela tentou manter o engano, e ele estava tentando enganar quem? O irmão Pedro, o pastor deles ali. É muito sério tentar enganar quem Deus colocou. Seja transparente, fala a verdade, porque o sangue de Jesus vai te purificar. Satanás vai tentar colocar no meu, no seu, no nosso coração, vai tentar. Você vai passar essa vergonha? Você vai falar para homem? Só, irmão, que aquele homem que está ali foi colocado por Deus para cuidar da nossa alma, para velar da nossa alma. Detalhe, como alguém que vai dar conta. Repreenda essa voz do diabo.
Repreenda essa voz de Satanás, que está tentando encher o coração, como tentou encheu o coração de Ananias e de Safira. Mas que nessa noite o sangue de Jesus venha guardar todos os nossos corações e não venha deixar de forma alguma. Quando Satanás cega ou ilude a pessoa, elas preferem morrer do que ser humilde e enfrentar a situação pela verdade. Versículo 9. E disse Pedro: dize-me, vendeste portanto... Versículo 8. Então Pedro disse: por que é que entre vós concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Tentar o Espírito, tentar Deus, irmão, misericórdia. Jesus falou, né? Não tentará o Senhor teu Deus. Tentar Deus é coisa de misericórdia. Versículo 11. E houve grande temor quando eles viram que as pessoas ali faleceram. Caiu um temor na igreja. Aqui vou terminar. Versículo 12. Diz que os sinais e prodígios começaram a acontecer. Diz assim, versículo 12, olha lá. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Deus confirma. Versículo 13. Ninguém ousava juntar-se a eles. Não tem aquele pessoal, Maria vai com as outras, que não se converteu, mas tá bom, eles querem ficar no meio? Só que no meio desse aí ninguém queria ficar. Porque o fogo de Deus estava aceso, o pessoal tinha temor. Meu Deus. Outra coisa, a disciplina, o juízo fazia a igreja crescer. Versículo 14. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. Aquela disciplina que Deus aplicou, que foi uma sentença no meio do povo. Sabe o que aconteceu? Fez a igreja crescer. Às vezes, nossa igreja está um caroço de angu. Está aquela coisa assim que não cresce. A pessoa entra, sai, está faltando disciplina. A semana que vem vamos começar a semana de oração. De segunda a sexta, de 7h30 às 8h30 aqui. Cada dia vai ter alguém como dirigindo, outro pregando, semana toda de oração. Para quê? Se tiver coisa errada, revela Jesus. Agora, irmão, não deixe o Espírito Santo fazer como fez com Ananias e Safira. Se alguma coisa te acusa, peça logo perdão. Coisa linda quando alguém pede perdão. Deus derramou um poder tão grande aqui na quarta-feira. Alguém me abraçou, eu senti a presença de Deus. Fala, me perdoa. Irmão, nós somos irmãos. Lá o céu se alegrou. Aleluia, glória a Deus. Ramanda Rabashuri Komanai. Aleluia. Pisa na cabeça do diabo. Não deixe ele encher o seu coração de orgulho. Não vou pedir perdão, não vou falar nada. Não, irmão, vem ser assim feliz. Se humilhe diante do Senhor. A Bíblia fala, humilhai-vos diante da potente mão do Senhor, que Ele a seu tempo te exaltará. Deus vai te exaltar na terra. Vai te exaltar na terra. Aleluia. E haverá crescimento na obra. Deus em Cristo nos abençoe, né? Mas o que? O problema com o pecado de Acã. Pecado, né, moral. Acã. Agora veja, tem um problema também de Coríntios capítulo 5, do camarada que estava lá, a Bíblia fala, versículo 6 aqui, diz assim: tirai do vosso meio esse elemento aí. E a Bíblia diz assim: um pouco de fermento leveda toda a massa. Nós não queremos fermento. Mas eu não sei quem tem fermento. Quem sabe é o Espírito Santo. E Ele vai tirar. Nós vamos estar orando. Agora, antes que Ele faça alguma coisa, faça você. Deus está dando tempo. Faça eu. Façamos nós. O poder de Deus vai cair na igreja. Conclusão. Como estão as tuas contribuições na igreja? Você traz aos pés do sacerdote ou você está administrando? Você dá com alegria ou pensa que tendo está em teu poder? Quem está enchendo o seu coração? De que está cheio o teu coração?
Você tem sido verdadeiro diante do sacerdote por causa do temor de Deus, ou você está tentando a Deus? Você tem sido cúmplice de alguém? Deus está te dando oportunidade, está nos dando, a mim também, oportunidade. Arrependemos-nos. Queremos uma igreja contaminada, ou vamos usar a disciplina para poder cair na igreja e promover crescimento? O que nós queremos? Que Deus nos guarde, que Deus nos abençoe e que Deus fale mais e melhor em nossos corações. Curve a sua cabeça, nós vamos orar. Eu estou sentindo a presença de Jesus aqui. Aleluia, Deus está te dando uma oportunidade, está dando oportunidade a mim também. Aleluia. Peça perdão, reconcilia com o Senhor. Não saia daqui com a mente pesada, não. Não saia com o coração leve, porque o Espírito Santo está falando esta noite, por meio da sua palavra. Senhor nosso Deus, aqui estão os teus santos, todos os teus filhos que entraram aqui nesta casa, são pessoas lavadas e remidas no sangue de Jesus. Glorioso Espírito Santo, contende com cada um de nós, leva-nos a ter temor e corações quebrantados. Se Satanás está tentando o coração de alguém, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, tira essa ação do diabo, de Satanás, tira-se, repreende esse demônio, repreende em nome de Jesus, quebra esta corrente, liberta, em nome de Jesus. Olha a tua filha que ora, olha o teu filho que faz um concerto contigo, que pede perdão nesta noite. Perdoa, Senhor, abençoa no nome santo, o nome de Jesus. Amém. Aleluia. Vamos louvar o Senhor.